Quem está feliz, dá um glória. Dá um glória a Deus. Mais uma vez, você pode dar um sorriso para quem está do seu lado. Compartilhe, nos ajude e alimente-se da palavra. Chegou o momento de você receber uma palavra direto ao seu coração. E eu quero que, para isso, você abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, do verso 39 em diante. Lucas 2, 39 em diante. São alguns versículos. Eu quero que você, se possível, acompanhe aí. Se você tem Bíblia aí do seu lado, pegue, abre a Bíblia. E o texto diz assim: cumpridas todas as ordenanças, segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém, para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que os seus pais o soubessem. Pensando estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhes disse: Filho, que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabias que eu cumpria estar na casa do meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera, e desceu com eles para Jerusalém, e era submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. Verso 52, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Amém? Esse é um texto que relata Jesus com 12 anos de idade. E a Bíblia, nós lemos que, conforme era de costume, os seus pais iam anualmente à festa que acontecia em Jerusalém. E eles levavam Jesus. Tanto é que a gente vê relatos que Jesus, com 8 dias, já estava no templo sendo apresentado. Então, esse é um sinal de que os pais não deixavam o menino Jesus, ou o filho Jesus, em casa, toda vez que tinha alguma coisa em que eles tinham que subir a Jerusalém, o menino ia junto com eles. O menino Jesus sempre acompanhava os seus pais. E aí diz que era um costume dos pais levar o menino a Jerusalém. E tinha muita festa em Jerusalém, então continuamente ele ia. Nesse período, quando ele tinha 12 anos, diz que houve uma festa, os pais levaram, o menino, e eles foram junto com uma caravana. E aí, lá, depois de
de haver festejado tal, eles estavam voltando. Depois de um dia inteiro de caminhada, a Maria nota que Jesus não está junto com eles. E aí ela vai a José e pergunta: você sabe onde é que está Jesus? Não. Aí eles começam a ficar apavorados e vão procurar, primeiro, entre os parentes, e depois, a Bíblia relata que eles foram buscar entre os conhecidos. E não encontraram Jesus, nem no meio do pessoal que estava junto, nem entre os parentes, e muito menos entre os conhecidos. E aí eles decidem retornar para Jerusalém. E eles voltam para Jerusalém, depois de 3 dias, eles vão ao templo. Quando chega lá, encontra o Senhor Jesus, né, que ainda era um adolescente de 12 anos, sentado, conversando com os doutores, perguntando e dando respostas. E a Bíblia diz que eles ficavam maravilhados com as palavras que saíam da boca daquele adolescente, com 12 anos, mas cheio de sabedoria. O que esse texto, né, tem a ver com a nossa vida, ou o que Deus quer nos ensinar através dessa passagem, né, de um momento em que Maria e José estão com um filho adolescente, e que depois de 3 dias eles encontram ele no templo, e aí eles questionam o porquê que ele fez aquilo. Ele dá uma resposta e segue os pais indo embora para casa. Enfim, o que Deus preparou para nós para esse momento de culto, eu quero que você abra o seu coração e ouça, meditando na palavra. Que você não tenha um coração crítico, mas sim entenda o que o Espírito Santo quer dizer para a sua vida. Que você não seja uma pessoa que fique dando ouvidos a vozes estranhas, mas que você aprenda com o que a palavra tem para nos enriquecer a cada dia. Hoje a gente vê muitas famílias que não conseguem criar os filhos como deveria, porque, primeiro de tudo, o pai e a mãe não dão exemplo aos filhos como deveria. Segundo, quando tem alguma coisa para ser resolvida entre eles, descartam a presença dos filhos junto. Arrumam sempre um pretexto de deixar os filhos com alguém tomando conta, para o casal ter um tempo de aproveitamento a sós. Só que isso, as crianças muitas vezes elas vão crescendo e vão guardando aquilo no coração. Ela não fala nada, mas na realidade elas sentem que os pais não dão valor devido aos filhos. Então vai um recado de Deus para você que é pai, para você que é mãe, e que os seus filhos ainda estão na fase de crescimento, eles precisam ter uma direção. E quem vai dar realmente a direção para a vida dos filhos são os pais, que são os responsáveis. Então você não pode terciarizar a criação dos seus filhos, seja para avós, seja para algum conhecido, seja para uma babá. O responsável pelo crescimento e pela formação dos seus filhos é você, papai, você, mamãe. E vai um recado aqui: Maria e José, toda vez que tinha festa, os filhos iam juntos. Toda vez que tinha festa, os filhos iam juntos. Ah, não tem esse negócio. Eu lembro quando nós tínhamos os filhos pequenos, a gente não ia aonde não desse para levar eles. Dispensava convites. Ah, é só para os casais, então não dá para nós. Por quê? Porque nós temos filhos. Hoje eu já não sou mais um casal, sou uma família. Então não tem como a gente descartar. Se não dá para um, não dá para ninguém. Ah, pastor, mas o senhor está sendo radical? Não, estou querendo mostrar para você que muitas vezes a gente perde e peca. Por quê? Porque você exclui algo que na realidade é responsabilidade sua. E Deus tem o melhor para a criação dos seus filhos através da sua vida, meu irmão. Através da sua vida, minha irmã. Então, ah, pastor, mas quer dizer que a gente não pode participar de algo para o casal? Pode sim. Só que você, se o seu filho tiver entendimento do que é que está acontecendo,
você deve explicar, ser claro para ele, olha, papai e mamãe vai ir para um jantar, mas nós vamos deixar você aqui na casa da vovó, do vovô, e daqui a pouco a gente volta para te buscar, porque nós te amamos, mas deixe ele consciente do que é que está acontecendo. Por quê? Para que depois ele não venha sentir que você foi omisso com a presença dele, que você não quis, que você rejeitou, você foi para um lugar e não quis levá-lo. Então, esse é um fato natural, que a gente aprende nesse texto, que Maria e José diz que continuamente levava Jesus para Jerusalém. Por quê? Tinha festa. A festa é para desfrutar a família toda, não é parte. Quantas vezes a gente vê que os pais vêm para a igreja, ou vai para um determinado lugar, e onde estão seus filhos? Não, ficou em casa jogando videogame, ficou em casa, então você está dando oportunidade para ele decidir por algo que na realidade não é ele que decide. Paizinho, mãezinha, tome autoridade sobre a sua casa, sobre os seus filhos. Ei, os filhos têm que acompanhar os pais. Aprende isso aí. Filho não tem que mandar, não tem vontade própria não. Ele tem que obedecer os pais, enquanto está debaixo da guarda, responsabilidade, mora embaixo do seu teto, você é responsável pela vida dele, pela formação dele. Então, aprenda isso. Por que que hoje a gente vê muita gente tendo problema de relacionamento com os filhos? Porque não soube lidar da forma correta, deixou criança decidir, e criança não decide nada não. Quem dá direção para as crianças são os pais. Através do quê? De você ser uma pessoa pontual, você ser uma pessoa que, o texto está falando que eles subiam a Jerusalém. Pergunta assim para mim, pastor, o que é isso? Faz a tua pergunta aí. Por que eles subiam, pastor? O que quer dizer isso? Sabe o que quer dizer? Que a responsabilidade dos pais é fazer os filhos crescer moralmente, espiritualmente, intelectualmente e também materialmente. Sobe. Os filhos têm que subir junto com os pais. Os pais não podem levar os filhos para baixo, não. Os pais têm que levar os filhos para cima. Os pais têm que levar os filhos para cima. Tanto é que o texto fala, eles subiam para Jerusalém continuamente. E o texto diz assim, que o menino crescia em estatura, em conhecimento e em sabedoria. Mas termina assim o versículo, e na graça de Deus. Sabe o que quer dizer? Na graça de Deus? Tá, porque tem muita gente que acha que é bom. Meus filhos estão crescendo, pastor, que é uma bênção. Glória a Deus pelo crescimento dos seus filhos. Mas saiba que a graça tem que estar sobre a vida deles, porque crescimento sem a bênção de Deus é um crescimento que não traz resultado nenhum. Por quê? Porque não adianta a pessoa crescer intelectualmente ou profissionalmente se ela não tiver Deus no coração. Não há crescimento frutífero nessa terra sem a presença de Deus. Guarde isso no coração. Vou repetir. Não há crescimento frutífero nessa terra sem a presença e a bênção de Deus. É o que acontece. Muitos se preocupam em dar formação. Não, o meu filho está se formando engenheiro, um médico, ele fala 3, 4 idiomas. Glória a Deus por isso. Mas, meu irmão, se for só isso e não tiver a presença de Deus, não vale nada. Escuta aí. Ei, se for só formação secular, intelectual, e não tiver a graça de Deus sobre a vida, não tiver espiritualidade sobre a vida dele, não adianta que você está criando algo só para esse mundo. Não adianta. A gente vê, meu filho é um doutor, é um médico, está se formando para isso. Mas e aí? Tem comunhão com Deus? Pastor, não. Ora aí porque o tempo dele está chegando. Meu irmão, eu não estou jogando peso sobre a sua vida, mas eu estou falando que é tempo de rever essas coisas. Por quê? Porque Jesus estava onde? Estava lá, com José e Maria. Aí, pronto. Chegou um tempo que eles estavam voltando e o menino ficou. E aqui eu quero chamar a tua atenção. Glória a Deus, que aquele menino de 12 anos estava tão acostumado com Jerusalém, com as festas lá em Israel, que ele decidiu ficar, foi na casa
do Pai lá no templo. Quem dera hoje a juventude ficar sentada no templo, enquanto os pais fossem sair para dar uma volta. Ei, vou repetir, quem dera você tivesse criado um hábito, um costume no coração dos seus filhos, que quando você fosse dar uma volta, ele ficasse no templo, esperando você. Aí diz que chegou lá, no final da tarde, onde é que está o menino Jesus? Ah, não está entre as pessoas. Procura entre os parentes, também não está. Procura entre os amigos, entre os conhecidos, também não está. E aí eles voltam para ter um encontro com Jesus no templo. Muitas vezes, a gente fala que Jesus está em todo lugar. E, de fato, se você tiver comunhão sincera com Ele, Ele está presente em todos os lugares que você estiver. Mas não quer dizer que Ele está no meio de todos, não. Porque o texto mesmo mostra que tinha uma multidão caminhando, procurar Jesus, não estava. Ah, procura entre os parentes, também não estava, porque tem parente seu que não quer nem saber de Jesus. Ah, procura entre os conhecidos, meu irmão, não estava, porque tem conhecido seu que dá até arrepio quando fala de Jesus. Agora, tem uma coisa, diga assim, o que, pastor? Você não tem que se importar se não está com eles, você tem que ter Jesus. Não importa se tem parente que não está, se tem conhecido que não está com Jesus, se a maioria não está com Jesus, é momento de você buscar estar com Jesus junto com você, e a hora que você encontrar com Ele, não larga! Se encontre com Jesus, não se importe se os outros estão ou não estão com Ele, você tem que ter a sua busca pessoal por Jesus. Busque Jesus. Talvez chegou no fim da tarde, eles sentiram a falta, eu vou buscar. Voltou lá, está lá o menino, 3 dias depois do tempo. Resumindo, meu irmão, eduque os seus filhos, para que quando houver alguma coisa que eles ficarem distantes de você, você sabe onde buscar ele, aonde procurar ele, aonde ele está lá na igreja, eu vou passar para pegar ele lá. Dá um glória aí. Dá um glória aí. Que você eduque o seu filho para que seja assim. Ah, eu já sei onde é que meu filho está. Ele não está no meio dessa multidão. Ele não está no meio dos parentes, não está entre os conhecidos, não. Ele está lá na casa do Pai, porque é ali que tem bênção, ali que tem crescimento, ali que tem sabedoria, e ali a graça de Deus habita sobre a vida dele. Ele está crescendo em todos os estágios e da melhor maneira. Que essa graça esteja sobre a sua vida, meu irmão. Que você tenha a responsabilidade de cuidar da sua família e que saiba que cada dia mais eles têm que sentir a presença de Jesus. Só Jesus. Aí diz assim, que quando eles encontraram o menino, eles questionaram, Maria questionou, por que você fez isso, meu filho? Eu falei, você não sabe que eu vim tomar conta dos negócios do meu pai? Então a consciência de um adolescente, que além dos pais terrenos, existe um pai celestial. E isso quem plantou foi Maria e José que colocou no coração de Jesus. Ele não aprendeu sozinho, porque desde o 8º dia, ele já estava lá, bebezinho, sendo apresentado no templo. Então quer dizer que essa é uma demonstração de que os filhos acompanham aquilo que os pais fazem. Se você colocar no coração dele que crescimento só com a graça de Deus, e você, na hora que ele falar, eu não quero, você fala, não, você não tem o que querer não, meu filho, você vai junto comigo, ele vai te seguir. Mesmo que ele tenha as diferenças e as peculiaridades dele, porque adolescente é assim. Ele tem as coisinhas dele. Não, o senhor não sabe que eu vim cuidar dos negócios do meu pai? Sim, eu sei, meu filho. Mas agora chegou a hora de você ir para casa. Aí você vê no texto que ele não questiona com Maria, ele acompanha a mãe. Então essa bênção, eu quero que você receba aqui essa manhã. Que essa bênção do Senhor esteja sobre a sua casa, esteja sobre a sua vida, a sua família, os seus filhos, que você possa vê-los crescer em todas as áreas da vida, inclusive em estatura, em sabedoria, em conhecimento,
em materialmente falando, mas também que você veja a espiritualidade, a graça de Deus e Jesus crescendo cada dia mais no coração deles, para que a sua família seja uma família próspera, abençoada, que a bênção de Deus repouse sobre a sua casa. Essa palavra que seja, assim, algo que vai entrar no seu coração. Eu quero finalizar aqui. Talvez você está nos assistindo, mas pastor, eu não tenho filho. Tá, talvez você não tenha filho, mas você perdeu Jesus em algum lugar. Talvez você está com o coração tão duro, tão amargurado, tão cheio de tristeza, de sofrimento, que é hora de você buscar e procurar e achar Jesus. É hora. Tem gente que não sabe onde encontrar. Meu irmão, encontrou aqui, através da palavra, encontrou no templo. Jesus está falando para você, eu estou aqui, é só você me procurar, que eu vou de encontro a você. Eu não questiono não, eu vou, é só você me chamar. Maria chamou, vamos junto, eu vou mãe, eu vou, vamos junto. Resumindo, Senhor Jesus, Ele está esperando o seu convite, para entrar na sua vida e mudar a trajetória, para você hoje mudar a sua história. O Senhor Jesus está convidando você, para você ter um novo caminhar com Ele, e que essa palavra entre no seu coração, que entre aí na sua casa, que você possa olhar para quem está do seu lado e falar assim, entendeu o que é que Deus está falando conosco? Fala aí, olha aí para quem está, para o seu filho, para o seu marido, para a sua esposa, diga aí, entendeu o que Deus falou conosco aqui? Se você está com o seu filhinho aí do lado, fala assim, e aí, meu príncipe, minha princesa, não vejo a hora do templo estar com as portas abertas, para nós irmos congregar e estarmos juntos lá na casa do Senhor. Você vai comigo? É um convite que você tem que fazer para Ele. Agora é tempo, o templo está fechado, não tem reunião presencial, mas a sua casa está de portas abertas para receber Jesus aí e mudar a sua história. É tempo de você ter comunhão com a sua família e falar, olha, nós achamos Jesus aqui. Vamos sentar na mesa e vamos desfrutar. É hora de você, talvez, tomar um café da manhã gostoso, ou então preparar um almoço maravilhoso. Assim, Jesus está aqui em casa, nós achamos Ele, e hoje nós vamos fazer uma comunhão diferente aqui, porque Jesus veio fazer morada no meu coração e no seu coração. Então, que Deus te abençoe, meu irmão, que essa palavra entre e seja frutífera para você, para a sua família, e que você possa dar testemunhos de grandes coisas que o Senhor tem feito.